Prezados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais essa oportunidade. Estamos aqui para nós fazermos então a nossa quarta aula deste módulo de Teologia Pastoral. Graças a Deus que o Senhor nos concede essa oportunidade, que os irmãos conseguiram acompanhar então essas aulas. Vamos pedir a graça do Senhor para nós mais esta aula, que seja para edificação de todos que estão acompanhando. Bendito Deus e Pai, mais uma vez louvamos a Ti e te agradecemos. Ó meu Deus, rogamos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que estenda as Tuas mãos, abençoe os Teus filhos que estão fazendo este curso, que possa ser de proveito espiritual, Senhor, e que Teu Espírito Santo de Deus possa estar falando melhor a cada coração e que os Teus servos possam ser obreiros de valor na Tua obra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, como nós dissemos, nós já ministramos 3 aulas deste curso de Teologia Pastoral, dentro desses tópicos aqui, que foram colocados neste módulo, e agora nós estaremos então na nossa quarta e última aula deste nosso módulo, em que vai ser abordado então os obreiros e as suas atividades, e o lado humano do obreiro ou do líder. Quarta aula. O obreiro e suas atividades, o lado humano do obreiro e do líder. Então, o capítulo 6 agora, o obreiro e suas atividades. Somente relembrando aqui alguma coisa que nós já colocamos antes deste curso em que foi ministrado. Nós falamos de vários aspectos, dos obreiros, da sua chamada, do critério que a palavra de Deus coloca. Então vamos relembrar aqui algumas coisas que nos diz o seguinte: a palavra de Deus, ela dá os critérios para a escolha. Então, nenhum obreiro, nenhum líder, ele pode ser escolhido simplesmente pelo que alguma pessoa acha, ou ela colocar critérios da sua própria vontade. Não, porque a palavra de Deus, ela já dá as orientações básicas, o que é extremamente suficiente para que escolha-se, faça-se a escolha da pessoa correta. Isso não significa que todos terão sucesso, porque a condução do ministério é de caráter pessoal. Mesmo que alguém foi escolhido dentro dos critérios da palavra de Deus, este alguém precisa permanecer. Então, se a pessoa não permanece, não é culpa de quem escolheu, nem tampouco, muito menos culpa de Deus, mas é porque a pessoa não permaneceu. Então, nós, dentro do que nós conhecemos e aplicamos a teologia, todos têm responsabilidade, se até mesmo para a salvação isso é verdadeiro, quanto mais para o ministério em que alguém recebe para estar desenvolvendo. Então, o ministério, ele precisa discutir e consagrar então essa pessoa. Ele vai observar os critérios da palavra de Deus e depois ele vai discutir. Ele precisa ter um grupo de presbíteros, um grupo de pessoas que já sejam experimentadas, que possam discutir com eles a questão desta pessoa que vai ser consagrada. Por isso que nós temos o ministério, temos a reunião de ministérios, temos a reunião de obreiros, justamente para que possa ser discutida esse tipo de situação, para que assim, então, chegando num consenso, essa pessoa ela é aceita e então passa
para a parte seguinte, que é a consagração deste obreiro para as atividades da igreja. Ele vai ter um período de experiência em que ele vai ficar acompanhado e, na verdade, muitos ministérios colocam, né, esse período de observação anteriormente à consagração, né, porque depois que se consagra, é, somente se a pessoa cometeu algum pecado, então ela é destituída do seu cargo, né? Mas antes tem ministérios que colocam, né, um período de avaliação deste obreiro, em que ele vai ser observado, em que muitas vezes até mesmo ele pode ser colocado à prova, né? O pastor pode pedir para que ele faça alguma atividade e ele vai estar em observação. Muitas vezes ele nem sabe, ele nem percebe, mas ele está em observação para que ele possa então ser passado no teste e consagrado, né? E aí, dentro desses três aspectos, né, em que ele deve ser avaliado, né, o aspecto moral, em que ele tenha boa conduta no meio das pessoas. Então, muitas vezes é importante, né, o pastor, o líder, ele conhecer quem é este que vai ser consagrado, buscar informação por dele, né, quer seja na sua casa, quer seja no comércio, quer seja entre os conhecidos e amigos, né? Então é importante o pastor ele conseguir esta informação, né, para que depois ele não venha tomar esta consagração de uma forma precipitada. Espiritual, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. É claro que os irmãos muito bem sabem que não é questão somente da pessoa poder falar em línguas ou a pessoa ter um dom, né, de profecia ou coisa semelhante, mas ser cheio do Espírito Santo é alguém que realmente seja controlado pelo Espírito Santo e não pelas suas próprias emoções. Então, para se conhecer isso, tem que estar acompanhando esta pessoa, tem que estar próximo dela, tem que estar fazendo algumas atividades juntas, para ver se realmente essa pessoa é cheia do Espírito Santo, ver quais são as suas atitudes, as suas palavras. Então, tudo isso que vai fazer, não é questão de alguém simplesmente lá num dia, ela se aparentemente alguém que fale movido pelo Espírito Santo, mas o mais importante é o seu comportamento diário, né? Intelectual, é claro que não é uma intelectualidade do mundo, mas a intelectualidade, ou seja, a sabedoria que Deus dá para a pessoa poder resolver os problemas. Então, se ela é esse tipo de pessoa, dentro desses três aspectos aqui, então, este obreiro, ele já tem todos os requisitos, meus irmãos, para que possa estar conduzindo esse seu ministério, né, da melhor forma possível. Então, a sabedoria inclui aqui ele conhecer a palavra, ele saber como aplicar a palavra, né? Saber discutir a palavra de Deus, né, com equilíbrio. Então, tudo isso também deve ser observado na vida dessa pessoa que está sendo candidata aí para esse trabalho ministerial. O que nós vemos então, né, de acordo com as normas de 2 Timóteo, que
que é o livro que nós tomamos para a consagração de obreiros, né? Então, geralmente lê essa passagem, mostrando como que deve ser essas qualidades aqui do obreiro. Então, veja aqui o que é colocado dentro desta passagem de 2 Timóteo. Conservador do ministério da fé, experimentado, ou seja, ele tem que ter experiência com Deus, ele tem que ter, é por isso que não pode ser alguém neófito, alguém que simplesmente, né, como nós dissemos agora, porque é cheio de algum, de algum dom, ou porque fala em línguas, ou porque profetiza, ou porque é bastante eloquente, isso não significa que essa pessoa realmente esteja preparada para o ministério, né? O que vai lhe preparar é ele ser experimentado, ele poder ter passado por várias situações, né, difíceis, e ele poder ter passado glorificando o nome do Senhor e ter então testemunho para dar em relação a tudo isso que ele passou e viveu e como que ele pode ser vitorioso nesta situação, né? Que governe bem a sua casa, seja irrepreensível, ou seja, não tenha nada que venha, que lhe possa ser chamado a sua atenção, não cobiçoso, não maldizente, ou seja, tem que ser uma pessoa equilibrada nas suas palavras, a sua consciência limpa, principalmente responsável, tudo aquilo que for colocado em suas mãos, ele vai executar, e se tiver algum problema, ele vai reportar, ele não vai simplesmente abandonar, mas sim ser uma pessoa responsável por aquilo que é colocado em suas mãos, né? Referente à parte financeira também, dizimista e ofertante, ser fiel, temperante e sincero. Então, são as normas aqui que a palavra de Deus pede para que este obreiro venha apresentar antes de ser consagrado, né? Porque não adianta alguém esperar que com o tempo ele venha apresentar esse tipo de coisa, para que assim se justifique a sua consagração anterior. Não, irmãos, ele tem que apresentar isso antes, né? Antes de ser consagrado, porque depois, né, não adianta, não sabe se esta pessoa vai continuar, vai apresentar essas normas aqui, ou simplesmente vai abandonar. Então tem que ser realmente que tenha a mínima condição para que ele possa fazer esta obra para a honra e glória do nome do Senhor. Vemos aqui também, né, dentro das atividades, vemos aqui a palavra de Deus dizendo que sempre houve um preparo, né, dos obreiros e do seu povo, né, do povo de Deus, quando se exigia alguma conquista para ser feita. E aqui nós colocamos o preparo para a conquista final da terra de Israel, em que depois de 40 anos andando pelo deserto, não é? Agora chega o momento de eles entrarem para essa conquista final, e Deus ele diz essa palavra aqui em Deuteronômio 10 e 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Era o que Deus estava pedindo para a nação de Israel, para
Josué, que estaria assumindo também a liderança, porque era a conquista final agora, e precisavam de todos estar neste mesmo propósito. E da mesma forma, agora, nós, irmãos, como os obreiros, né, desta última hora, desta hora final, também o Senhor, Ele nos diz estas mesmas palavras, né? O que é que o Senhor pede de nós, não é? Senão que nós venhamos temer ao Senhor, nosso Deus, né? Porque este é o princípio da sabedoria, nós venhamos andar nos seus estatutos, nos seus caminhos, observar a sua palavra, amar ao Senhor nosso Deus verdadeiramente, servir ao Senhor, não servir a nós mesmos, não servir aos nossos próprios desejos, às nossas próprias ambições, porque infelizmente nós vemos aí muitos servindo às suas próprias ambições, e é por isso que nós estamos passando por essa situação bastante complicada também na nossa nação, porque muitos estavam servindo para si mesmos, né? Procurando, aliás, ser servidos. E aí Deus coloca um basta em tudo isso e pede que então os seus obreiros, os seus servos, venham realmente ser servos e servir a Ele, não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é, e realmente fazer a obra que Deus tem colocado nas mãos de cada um para ser feita, né? Então, agora os obreiros dessa última hora precisam de estar conhecendo realmente o que é que Deus está pedindo de suas vidas, né? Então, veja aqui alguns tópicos, irmãos, sobre a atribuição deste obreiro, que ele sempre precisa estar apresentando. Chegar antes do início do culto e conferir tudo. Então, esse obreiro, esse presbítero, né, que está ali para auxiliar o pastor, para auxiliar o dirigente da congregação, ele tem que ter este compromisso. Muitas vezes ele mora aí perto, então ele pode chegar antes e conferir todas as coisas, né? A água, a luz, a limpeza. Na verdade, as igrejas têm os seus grupos ou as suas escalas de limpeza, para que assim todos possam estar participando, mas o segundo, ou os obreiros, né, diáconos, ou diaconisas e presbíteros, né, que estão ali trabalhando junto com o pastor, eles têm essa responsabilidade, né, de chegar com antecedência e ver se tudo está de conforme, está limpo, se tem alguma sujeira e alguma coisa que precisa ser organizada, para que então se dê início do culto, para que quando as pessoas chegarem tudo possa estar pronto. Dá início até que o pastor chegue. Então nós sempre somos orientados desta forma. Se o pastor, o dirigente não chegou, então quem vai dar início são os obreiros, são os presbíteros que estão ali. Então por isso da importância dele chegar. Então deu o horário, 7 horas, ou em alguns outros lugares 7h30, deu o horário e o pastor, o dirigente não chegou, ele pode então dar início. Se não tiver o presbítero, então vem o diácono, né? Se não tiver o diácono, pode ser uma diaconisa. Se não tiver nenhuma diaconisa, são as lideranças de departamento, e conforme for chegando estes, com uma hierarquia acima, imediatamente este que iniciou, ele já passa para este dar sequência, até então que quando o pastor chegar, passa-se para ele a direção, e aí ele vai fazer conforme
está programado então para aquela atividade naquele dia. Então sempre vamos obedecer essa ordem, né? E por isso então a importância dos obreiros na administração do culto. Receber os irmãos e visitantes com alegria. Com certeza isso nós já temos discutido várias vezes. É importante que quem esteja na porta ou quem esteja dirigindo, ele apresente seja apresente aí uma cortesia, uma alegria em estar recebendo os irmãos, mesmo que ele possa ter tido algumas momentos tristes, né, durante o seu dia, quer seja com a família, quer seja com o trabalho, quer seja pessoalmente, mas ali é aquele momento dele estar dirigindo e mostrando alegria aos irmãos. Se ele estiver passando realmente por uma situação tão muito difícil, complicada, ele pode estar pedindo para que alguém possa estar assumindo a sua atividade, né? Mas é importante que ele não venha muitas vezes dirigir ali de uma forma triste, né? Só assim, tão somente, né, para que as pessoas possam estar observando e notando ali a sua situação. Não, isso não é interessante. Se ele não tem realmente condição, alguma outra pessoa estará assumindo. Estar atento a quem quer perturbar o culto, tirar com sabedoria. Muitas vezes pode acontecer de alguma pessoa embriagada ou alguma pessoa até mesmo perturbada espiritualmente com algum espírito maligno, queira perturbar o culto. Então o obreiro ele tem que estar preparado para isso, para tirar esta pessoa com sabedoria, né? Não muitas vezes causando escândalo, nem com muita violência, mas saber conduzir essa pessoa e também saber repreender, se for a questão de espírito maligno, para que esteja querendo perturbar ali, tem que repreender, porque muitas vezes isso pode acontecer, já aconteceu conosco, e então exige-se que aquela pessoa tenha sabedoria, né? E se é principalmente se é, questão assim, por exemplo, de ser mulheres, né, que estejam fazendo isso, é importante que ele esteja é, com a sua esposa, esteja ali também com um casal de obreiros, né, que o auxilie nisso, né, para que ele não tenha também não tenha problema em relação a isso, a estar conduzindo este problema dessas pessoas, né, que muitas vezes estão lá tão somente para trazer esta perturbação ao culto, né, em relação, talvez assim, a pessoas, né, perturbadas espiritualmente que queiram estar adentrando e sentando, né, de uma maneira muitas vezes escandalosa, então ele precisa ter alguém, né, um casal de obreiros ou a sua esposa junto para poder estar sabendo conduzir esta situação também, né? Para que aquilo ali não venha ser motivo de problema na condução do culto. Não permitir que os irmãos fiquem conversando do lado de fora do templo, é um problema muito sério, que muitas vezes isso perturba qualquer dirigente de congregação, qualquer pessoa que esteja com a oportunidade, em que as pessoas vão ali não para prestar atenção ao culto, mas para contar tantas histórias, aquilo que aconteceu durante o dia, e ficam conversando, muitas vezes dando risada, muitas vezes é, até mesmo criticando o que está se passando dentro do culto. Então isso é
uma tremenda falta de reverência a partir do momento que a pessoa adentra os portões daquele templo. O seu único objetivo é estar adorando ao Senhor, então ela vai adentrar, dobrar o seu joelho, falar com Deus, pedir para que Deus abençoe, depois vai sentar e vai cultuar ao Senhor. Depois que terminar, aí ela pode conversar a quantidade que ela quiser. Mas durante o culto, não, isso é falta de reverência e muitas vezes os pastores, os dirigentes chamam a atenção, mas tem muitas pessoas que são insistentes, são, na verdade, desobedientes, não querem estar se enquadrando naquilo que a palavra de Deus está orientando. O obreiro ele tem que dar apoio nos momentos de oração, não simplesmente ficar somente sentado lá no púlpito, mas muitas vezes quando alguém vem à frente precisando de oração, quer seja um aniversariante, quer seja alguém que aceitou ao Senhor Jesus, quer seja alguém que esteja enfermo, então os obreiros precisam estar dando este apoio, colocando as mãos, se for o caso, está ungindo também, e está auxiliando aquele que está dirigindo e sendo proativo, não simplesmente esperando que as coisas aconteçam, mas que ele possa então fazer a sua parte. Ao término, checar todas as coisas, se ele pode desligar a lâmpada, apagar as luzes, fiscalizar contra o desperdício, principalmente, ajudar aí na administração, porque tem muitos que vão ali para simplesmente estar desperdiçando, quer seja os utensílios, quer seja gastos exagerados com tudo aquilo que pertence à igreja. E, finalmente, apresentar maturidade espiritual, saber se comunicar com os obreiros e com o pastor, manter essa comunicação ativa e sabedoria na resolução dos problemas que surgirem. Então, o pastor que tiver amparado pelos obreiros com estas características, ele vai estar, meus irmãos, muito bem acompanhado de alguém que está ali realmente para estar ajudando e auxiliando nas atividades ministeriais, e com certeza esta pessoa será honrada por Deus, por suas atividades exercidas desta forma. Bastante importante. Este obreiro precisa ser cumpridor com a sua palavra e também ele precisa prestar conta ao grupo que o auxilia. Então sempre o obreiro ele vai ter alguém, um grupo que vai estar lhe auxiliando nas suas atividades, e ele precisa sempre estar prestando esta conta, não ser autoritário em relação a isso, mas sempre vai ter um grupo de irmãos, de obreiros que o estará acompanhando e dando-lhe os conselhos também necessários, que precisem para que ele possa conduzir esta obra. Vamos aqui então para o capítulo 7, o lado humano do obreiro e do líder. Isso também é bastante importante, irmãos, porque nós falamos de todas as atividades, as responsabilidades, e agora vamos ver também o lado humano desta pessoa que está dirigindo esta obra. Em Gálatas 2:20 nós temos: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então vemos aqui Paulo, ele se colocando já depois de muita experiência ministerial, ele dizendo esta palavra: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no do Filho de Deus. Então ele já estava preparado, já tinha passado por tantas situações e não deixava se abalar por coisas pequenas, mas foi um aprendizado assim muito longo para que ele pudesse chegar a esta condição, né, de dizer que estava também crucificado com Cristo, ou seja, com todas aquelas críticas e sofrimentos, né, que ele tinha enfrentado. Isso não lhe estaria tirando do foco, né, porque ele aprendeu, né, como nós vimos lá, ele dizendo em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele já tinha passado por todos esses momentos, né? Mas, irmãos, o que nós vimos? Os pastores também sofrem, né? São humanos e muitas vezes eles podem sentir medo, angústia e outros sentimentos da alma. O que nós vemos no meio pentecostal e neopentecostal é que muitas vezes os irmãos, os membros e o pastor como um ungido intocável que nunca vai ficar doente, que nunca vai ter limitação, que nunca vai ter problemas e vai ser aquela fonte inesgotável de solução para toda a igreja, né? Mas que isso não é bem a realidade de muitos pastores, de muitos líderes, né? Porque estes pastores também eles passam por problemas e por vezes precisam de tratamento e principalmente de compreensão da igreja, né, em relação à situação que ele está passando, né? Então, quando tem essa compreensão e quando tem esta ajuda também, porque nem todos, né, pode-se dizer que estão totalmente preparados para as atividades, né, que se lhe colocam, e pode ser que em determinados momentos da sua vida ele vai precisar de ajuda, de compreensão, até passar aquela fase e depois então ele se estabelecer, né, e dar continuidade. Mas se é uma fase difícil que ele está passando e não tiver apoio, não tiver compreensão, isso pode significar o fim do ministério, né, de alguém que, se pudesse ser compreendido, ele passaria por aquela situação difícil, lá na frente ele teria maturidade e experiência, né, para contar, né? Então, os pastores sofrem, muitos podem passar por problemas espirituais, emocionais e físicos. Então, não é questão de achar que líderes cheios do Espírito Santo, que ora que Deus cura, que ora que Deus batize, que ora que faz milagres, que eles também não vão passar por problemas espirituais, né? Por problemas emocionais, por problemas físicos, sim, vão passar, né? E se isso acontecer, é momento da igreja ter compreensão, dos obreiros, dos auxiliares ter compreensão, da família ter compreensão, para que eles sejam devidamente tratados ou eles possam ter o seu afastamento merecido para o tratamento e depois voltar então recuperado para dar sequência, né? Então, o pastor, ele precisa de um pastor, precisa ser pastoreado, precisa ter alguém que lhe aconselhe, né, que lhe dê conselho, que lhe auxilie na sua atividade. A família muitas vezes sente, a igreja tem essa estrutura para tratar dos problemas dos pastores, ou a igreja simplesmente somente cobra
o seu pastor, né? E quando ele está numa situação difícil, a igreja não consegue ter essa estrutura para estar dando este apoio, quer seja por problemas espirituais, emocionais e físicos, né? Que ele precisa ser tratado. Pastores são envolvidos, são muito envolvidos com os sofrimentos alheios, né? As angústias dos outros podem atingir os pastores, o que está levando então muitos a abandonar o ministério porque não estão conseguindo lidar com todas essas questões que ele está enfrentando, né, familiar, espiritual, é, financeira, às vezes, né? E aí acaba desistindo, né, do ministério, enquanto que se eles pudessem ser mais equilibrados, né, isso não chegaria numa situação tão drástica como essa. E eles vão sentir então feridos, machucados e sob enorme pressão. Então, é preciso estar atento aos sinais. As pessoas que estão ali em volta, irmãos, há a necessidade desta pessoa compreender os sinais que possam estar, que este obreiro possa estar passando, principalmente se ele está apresentando irritação, desequilíbrio, esgotamento. Então, é hora de se procurar principalmente em oração, como que ele pode ser ajudado, como que ele pode ser amparado, para que ele não venha sofrer, né, venha sofrer aí uma, uma queda drástica, né, e querer abandonar tudo, até mesmo a família, por causa dessa situação. Então, quando ele começa a apresentar esse tipo de coisa, então já é momento daqueles que estão ali ao redor poder estar acompanhando, porque tem muitos, né, que começam com aquela alegria, mas a hora que começa a apresentar os problemas, né, é também momento deles serem ajudados, né, não serem abandonados. E o último item que nós vemos aqui, que é bastante importante, cuidado com o teatro. O teatro que nós estamos falando é do obreiro, que ele sabe que ele está sofrendo, passando por este momento de irritação, de desequilíbrio, mas ele quer mostrar-se uma pessoa super-humana, uma pessoa que consegue resolver sozinhos os seus problemas, e ali na frente da direção daquele trabalho, ele simplesmente está fazendo um teatro, porque ele não está vivendo realmente aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está transmitindo. Então, numa situação como essa, ele vai simplesmente estar programando a sua queda, porque vai chegar uma hora em que ele não vai suportar mais fingir ou estar fazendo simplesmente aquela apresentação, sendo que ele não está vivendo, né? Então, muitos têm sofrido por causa disso, né? Porque não estão observando os seus limites, né? Tudo há um limite, ele pode conversar com o ministério, pode conversar com os outros colegas pastores, né? E ele não precisa se mostrar um super-humano, é claro que foi Deus que o colocou ali, mas se isso está gerando algum transtorno, né, algum problema espiritual, emocional e físico, é hora dele tratar esses problemas, se curar e se tornar uma pessoa equilibrada para depois dar sequência, né, e não esperar simplesmente cair de uma vez e trazer problemas para a sua vida, né? O que a Bíblia ensina sobre isso? A palavra de Deus mostra que os líderes são humanos e limitados. E nós fomos ver aí, né,
vai faltar espaço para a gente colocar tudo aquilo que esses servos do Senhor passaram, como Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Paulo, todos eles tendo as suas limitações e a Bíblia registrando as suas limitações, né? E vamos tomar o exemplo aqui de Paulo, nessa passagem de Atos capítulo 15, em que Paulo, juntamente com seu colega de trabalho, chamado Barnabé, Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. João Marcos era filho da irmã Maria, uma mulher, a mulher em que estavam todos orando ali quando Pedro foi solto, uma mulher, vamos dizer assim, influente, uma mulher do círculo de oração, que tinha o seu filho, que também estava envolvido na obra, mas o que nós vemos aqui? Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra, ou seja, na primeira viagem missionária. João Marcos parece que achou que estava muito difícil a viagem, né? Os sofrimentos estavam grandes, tendo que dormir em diversos lugares, enquanto ele tinha a sua condição ali com a sua mãe, e então ele preferiu voltar. E Paulo não queria levá-lo dessa segunda vez, né? Mas o que acontece aqui? Barnabé insiste, né? E houve uma contenda tão grande entre eles que se apartaram um do outro, né? Barnabé levou consigo a Marcos e foi para Chipre, e Paulo escolheu outro companheiro, escolheu a Silas e foi então para outro lugar, né? Veja aqui, irmãos, a humanidade então de Paulo, né? E dos outros obreiros ali, né? Porque eles também estavam diante dessa situação e precisavam tomar uma decisão, né? Então eles chegaram, né, nessa discussão e se apartaram, né? Mas lá na frente nós vemos que tudo depois também, né? Eles continuaram sendo irmãos e Paulo pede que se traga também a João Marcos, porque era importante para o ministério dele. Então, Paulo reconhece a importância de Marcos, né? Mesmo que naquele momento ele não estava muito favorável que João Marcos fosse, porque ele poderia estar achando, né, que ele fosse desistir de novo, que você ser aquele menino que ia dar trabalho, né? Mas veja que alguém, Barnabé, ele podendo então escolher a João Marcos e poder estar trabalhando com ele. Então isso aqui mostra a humanidade de Paulo, né? Outra passagem que nós vemos aqui que mostra a humanidade de Paulo, ele dizendo aqui como se ele estivesse reclamando, né, ou choramingando, vamos dizer assim, né, numa linguagem mais comum. E eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então ele sentia isso, né? Que por mais que ele fizesse pela igreja de Coríntios, ele só recebia, vamos dizer assim, paulada, recebia desprezos, né? Mas mesmo assim ele continuava amando. Mas ele sentia, com certeza, né? Então aqui vemos o lado humano dele, né, do sofrimento, né? E muitas vezes, quantas vezes ele poderia ter, né, sofrido por causa dessas palavras. Em 1 Coríntios também ele diz, né? Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso,
se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, veja, ele está questionando aqui os coríntios, né? Olha, eu não sou apóstolo, será que vocês não lembram o que eu fiz para vocês? Que como que eu preguei a palavra, né, de Deus para vocês, porque agora vocês ficam questionando, né, se eu sou ou não sou apóstolo, né, se eu vi ou não via Jesus, né, se eu fui ou não fui escolhido por Deus, se eu sou servo, se eu não sou servo, se eu sou um enganador, se eu sou aqui um aproveitador, né? Então era mais ou menos isso, né? Vai saber, meus irmãos, que tipo de palavras ele não ouviu, né, em relação destes que ele ganhou, como nós vemos no versículo anterior aqui, ele amando cada vez mais, mas sendo cada vez menos amado, né, porque as pessoas não estavam demonstrando o amor para com Paulo, né, sendo que foi ele que fundou a obra ali, né? E muitas vezes as pessoas têm feito isso, né? Aqueles que são pioneiros, aqueles que deram a sua vida pela obra, muitas vezes são esquecidos e ninguém lembra mais, ninguém comenta. É claro que não temos que ficar muitas vezes, né, dando tantas reverências, mas exageradamente, mas temos que reconhecer, né, a honra a quem tem honra, aos obreiros dignos, né, de dupla honra, nós temos que reconhecer, né, e considerar essas pessoas que trabalharam antes, né, e não simplesmente estar criticando. E aí ele diz: não temos nós direito de comer ou de beber, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas ou Pedro, né? Então, quantas privações ele sofria pela obra e mesmo assim era criticado, muitas vezes, né, em relação à parte financeira, ele não queria ser pesado para ninguém, não levava essa uma esposa crente para não ser pesada, não ter que os irmãos ter que gastar com a sua com as despesas, né, de sua família, ele preferindo, né, seguir simplesmente sozinho para não ter estes gastos a mais, mas mesmo assim ele era criticado. Então veja que a situação era bastante difícil. Ele sofria, né, o lado humano dele, né, sofrendo, e ele chegando até esse ponto, né, de ter que trazer esses questionamentos, né? Então nós, como obreiros, muitas vezes sofremos, né, as dificuldades da obra, mas não podemos ter dificuldade, né, para assumir a nossa humanidade, a nossa limitação. Porque, irmãos, as pessoas sempre estão atrás de alguém que possa solucionar os seus problemas, né? Então, vemos, né, as pessoas cada vez mais procurando alguém que possa solucionar o seu problema, né? E pensam muitas vezes que o pastor é essa fonte inesgotável, mas o pastor não é, somente Jesus que é, não é? Em Atos 20 nós vemos: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo ou líderes, não é? Para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, olhai por vós e por todo o rebanho, né? Tem vezes que é preciso se retirar, como Jesus fazia, né? Tem vezes, meus irmãos, que vai ser preciso você sair, conversar com um amigo, irmão, passear, né? Cuidar de você mesmo, e para que assim então você possa encontrar este equilíbrio, né? Ou seja, passear com a sua família, você poder conversar com outros irmãos, né? Ou poder ouvir conselhos, né? E não simplesmente querer
ser um super-herói, né, que vai conseguir resolver os problemas da humanidade inteira, enquanto que você muitas vezes, né, pode estar sofrendo da sobrecarga que está sobre a sua vida. Então, muitas vezes é preciso sim você sair, como Jesus fazia. Jesus saía para orar e ficava lá, e muitas vezes, né, ele colocava os seus obreiros para estar, os seus discípulos, né, para estar tratando, né, com aquelas pessoas. Ele ficava descansando, né, porque era momento dele estar descansando. Então, meus irmãos, é importante, né, o obreiro ele cuidar de si mesmo e ele ter esta sensibilidade, né, não querer fazer as coisas sozinho, poder ter essa percepção de que algo, né, não está bem e que ele precisa fazer alguma coisa para estar melhorando a si mesmo, né, e principalmente da sua família, porque a sua família também tem que estar bem, né, para que então ele possa estar conduzindo a obra. Então, seja sábio, né, seja equilibrado e saiba conduzir todas as coisas, né, conforme a direção de Deus, né, e você assim será mais do que vencedor. Então, em conclusão, tudo que nós vemos, né, Deus ele chama, Deus ele capacita, tem a segunda chamada, a chamada específica, né, mas você também precisa ser uma pessoa equilibrada, né, e o Espírito Santo é que nos dá equilíbrio para nós estarmos conduzindo todas as coisas. Amém? Então, esta foi as nossas aulas. Espero que os irmãos tenham aprendido e o Senhor Jesus possa estar falando melhor ao coração. E aqui deixo então o gabarito para os irmãos estar respondendo ao questionário que é passado aí no final do livro. Depois estarei passando também o gabarito, deixando gravado. Os irmãos que quiserem depois podem estar acompanhando. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção. Vamos orar e pedir a graça do Senhor. Bendito Deus e Pai, mais uma vez te louvamos e te agradecemos por mais este módulo que foi ministrado, que os teus servos possam estar aprendendo, ser obreiros de valor, conduzindo, Senhor, a tua obra para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos por tudo. Abençoa, Senhor, a cada um dos nossos estudantes, dos nossos alunos, que possam ser edificados na tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.